Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan e eu tô aqui para falar um pouco hoje sobre a web, certo? A gente vai explorar alguns conceitos, algumas tecnologias que são a base para que a web e a internet ela funcione, ok? Eu costumo dizer que para você ser um bom desenvolvedor para a web, você precisa conhecer bem o ambiente web, certo? Então você precisa saber como é que funciona o ecossistema, quais são as tecnologias por detrás dela, para que você de fato consiga utilizar e tirar o máximo proveito das aplicações, seus sistemas, enfim. Certo? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre protocolos, quais as diferenças de protocolo HTTP, FTP, SSH, a gente vai falar um pouco sobre como funciona a relação entre cliente e servidor, a gente vai desmistificar um pouco e tentar esclarecer qual a diferença de internet para web, qual a diferença do protocolo HTTP1 para o HTTP2, né, o que vem aí de melhoria. Enfim, é uma aula que é basicamente bem introdutória, mas é que vai servir de base e é importantíssimo que você conheça e saiba as diferenças, certo? No final, você vai poder ver alguns links de alguns conteúdos dos quais você pode se aprofundar ainda mais. Na verdade, eu recomendo que você faça isso, certo? Após assistir essa aula. Então, você se aprofunde e se você tiver qualquer dúvida, você mande uma mensagem para mim, mande um e-mail, mande uma mensagem no WhatsApp, no Telegram, no Slack, enfim. Mas fale comigo, me dê um feedback, enfim, sobre tudo isso. Ok? Bom, mas o que é essa tal de internet, né? O que significa realmente internet? Se fôssemos tirar uma foto hoje, né, dessa pessoa, né, considerando que fosse uma presença, uma pessoa, basicamente a gente teria essa foto, que seria a foto realmente da internet. Imagine como cada pontinho desse aí, cada pontinho de luz e cada linha, uma relação, uma conexão entre nós, né? Cada pontinho sendo um nó e cada linha uma conexão entre esses nós. Então essa é o que representa hoje a internet em torno da nossa Terra, né? do nosso globo terrestre. Então basicamente o mundo todo hoje está conectado, existe um ponto de internet, né? Existe essa conexão. Essa, de fato, é a internet, certo? Esse conjunto emaranhado de conexões. Bom, mas em sua definição, a internet basicamente é uma rede de computadores interligadas que possibilita o acesso a informações em qualquer lugar do mundo. E eu fiz questão de destacar aí acesso a informações porque basicamente esse é o objetivo dela, certo? Você se conecta a dois computadores porque basicamente você quer obter informações, seja ela uma imagem, seja ela um vídeo, seja ela um documento, né, uma página de internet, enfim, você está acessando algum tipo de informação. E foi basicamente nesse contexto e para esse objetivo que ela surgiu, né, a internet. Ela surgiu basicamente para você compartilhar informações entre cientistas ainda na época quase anos atrás, mas na Suíça tinha o CERN, né, que é um laboratório de pesquisas e tal, e lá existiam muitos cientistas que queriam compartilhar artigos, informações e pesquisas nas quais eles estavam trabalhando. Então, daí surgiu e partiu a necessidade de ter algo, uma rede de computadores conectadas e que permitisse esse compartilhamento de informações. Bom, e aí a internet, basicamente, ela é composta por vários e vários e vários data centers, que basicamente são computadores interconectados numa rede local, num mesmo ambiente, né? E esses computadores, esses data centers, né, eles armazenam grandes volumes de informações, né, volumes de dados, sejam eles qualquer coisa, tipo vídeo, pode ser um arquivo, pode ser uma página HTML, pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de informação e documento, certo? Qualquer tipo de arquivo. E a partir daí você consegue interconectar vários data centers e eles compartilharem informações entre si, ok? Então os data centers é um ator muito importante nesse ecossistema e para a internet em si, ok? Bom, e aí basicamente o nosso objetivo com isso tudo é coletar informações. Isso faz-se muito através dos nossos navegadores, né? Então cada um do seu computador vai ter um navegador, seja ele Chrome, Firefox, Internet Explorer, enfim,
O seu navegador ele basicamente é um coletor de informações, né? É uma interface na qual o usuário, né, você, o usuário, ele se conecta e consegue coletar informações que estão armazenadas em data centers, ou seja, em computadores espalhados aí no mundo. E, além disso, a internet é um meio onde você consegue prover recursos e serviços, né? Então, e aí, o que seriam esses recursos e esses serviços? Então, basicamente pode ser correio eletrônico. Então, o sistema de e-mail, o protocolo SMTP, ele é um serviço que roda em cima da web, né? O comunicadores instantâneos, então o próprio WhatsApp, né? O Skype, em si, eles rodam em cima da internet, né? Que é o meio que provê tudo isso. E aí você consegue, além disso, compartilhar arquivos, compartilhar vídeos, você consegue, inclusive, compartilhar hiperlinks, né? Que é através da World Wide Web, que é a famosa e conhecida sigla www. Né? E o que se trata esse www? Né? Mas se a gente fosse perguntar onde é que fica a internet, né? Onde é que fica localizado, onde começa a internet, o que vocês me responderiam? Né? Para pensar um pouco, né? Onde é que fica a internet? Obviamente que você não vai encontrar nenhuma imagem, nenhuma placa andando no seu bairro nesse sentido. Né? Isso não é de fato a internet, onde é que fica ela. Isso é apenas uma foto de uma placa para uma locadora, uma lan house, algo desse tipo. Mas a internet, basicamente, ela não existe um local, certo? Ela é distribuída no mundo inteiro. Então, não existe um local no qual, se por exemplo, tiver uma catástrofe ou algo desse sentido, você basicamente acaba com a internet. Não. A internet é basicamente um ser orgânico, né? Que ela cresce e ela não tem como você destruir a internet. Não tem. Porque se você destrói parte dos computadores, basicamente aquelas informações que estavam naqueles computadores não são mais acessadas. Né? Mas todo o restante continua funcionando e, obviamente, que isso não existe um lugar, mas existem vários lugares que contêm essas informações. Bom, e aí que entra a famosazinha sigla de www. Né? Essa sigla, ela, basicamente, a web, que também é conhecida como esse termo, ele basicamente é um serviço que roda em cima da web. Assim como o serviço Correios de e-mail, né? Ou seja, o próprio e-mail é um serviço que roda em cima da internet. Então você tem a web como um serviço para compartilhar informações, ele tem um protocolo definido dele e uma série de regras, né, que regem e que são definidas por órgãos e instituições. Existem órgãos e instituições que definem essas regras, esses protocolos, essas informações, mas é um conjunto de tecnologias que facilita e que permite você compartilhar informações, recursos e conteúdos, informações tipo imagem, vídeos, enfim, de uma forma fácil e mais tranquila. Mas em sua definição, de forma bem resumida, né, a web ela é um sistema de documentos em hipermídia. E já eu explico o que seria isso. Que são interligados e executados na internet. Então imagine a web como sendo um programa de computador, né, que você roda ali no seu ambiente, que você basicamente roda, executa ele. E o que é legal, e eu fiz questão de destacar, é a ideia de documentos em hipermídia. Né? O que seriam essas hipermídia? Né? Eu explico, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de ressaltar a diferença, né, de web e internet. Como eu falei, internet é um meio, ou seja, são os computadores conectados. E isso, por si só, permite que você consiga executar uma série de serviços, né? Sejam eles correios eletrônico, sistemas de mensagem instantânea, talvez tocadores de vídeo, servidores FTP, enfim, uma série de serviços você consegue rodar, inclusive a própria internet. Então a internet é uma parte, né, desses serviços que são possíveis de serem executados. Então é muito importante que fique claro, é comum que as pessoas usem de forma errônea, né, esse termo internet e querendo especificar a web ou usando web, querendo se referenciar à internet. Né, mas é natural essa confusão
mas para a gente que é da parte técnica, que somos desenvolvedores web, a gente precisa entender e saber, deixar claro que a gente sabe a diferença de web e internet, ok? Bom, e agora voltando a falar sobre hipermídia, né? Eu comentei algumas vezes sobre hipermídia, mas do que se trata isso? Hipermídia basicamente são recursos de mídia que rodam dentro da internet, ou melhor, desculpa, dentro da web. Né? Basicamente você consegue rodar na web vídeo, você consegue rodar imagens, sons, links, textos, né? E uma série de outros arquivos de hipermídia. Né? E a hipermídia é muito legal porque você tem uma série de conjuntos de links, né, onde esses, no caso, eles formam uma sequência de links, né, nos quais você consegue conectar uns aos outros. E se a gente fosse fazendo agora uma analogia, uma diferença um pouco sobre o que seria esses links, né? Se você fosse ler um livro, por exemplo, né, que é um baita documento, um grande documento, você leria numa sequência linear, né? Então você teria aí uma sequência lógica. Então você leria a primeira página, depois a segunda, a terceira, a quarta e por aí diante. Ou seja, você tem uma sequência, uma navegação linear. No mundo da hipermídia, do hiperlinks, você tem basicamente uma sequência não linear. Ou seja, você, a partir do documento, então imagine que você está na home aqui, ó. Você está na home, você clica no link, você vai para um outro documento e nessa mesma página, nessa home, você tem outros links nas quais outro usuário pode clicar e seguir para uma outra página, um outro documento. E nesse outro documento você tem outros links e por aí vai. Ou seja, não existe uma sequência linear. Né? Você pode ir em qualquer ordem, em qualquer sequência, depende muito da sua necessidade e do que você está buscando. Ok? Então, esse poder do hiperlink, né, da hipermídia, permite deixar muito mais rica a navegação. Certo? É um dos grandes conceitos por detrás e do sucesso da web. Certo? E aí, ó, através dos links é possível você produzir documentos não lineares interconectados com outros documentos ou arquivos a partir de palavras, imagens ou outros objetos. Isso é muito importante também de se falar. Assim como links eu posso ser direcionado e conectar uma página, um documento HTML a imagens, né, ou melhor, a outras páginas, eu também posso conectá-las a imagens, a vídeos, a áudios, né, a um arquivo PDF, ou qualquer tipo de mídia e de arquivo, certo? Então, os links eles são extremamente poderosos e é o que permite você navegar e surfar na internet. Né? Vocês já ouviram muito esse termo, algum de vocês já deve ter ouvido, surfar na internet. Né? Eu estou navegando, navegadores. Então, basicamente, vem disso. Então, quando o termo surfar na internet, nada mais é do que você seguir uma sequência de links. Né? Você está navegando na web. Ok? Bom, e aqui entra um outro termo muito importante e que existe um conjunto de regras por detrás deles, que é a URL, né? Que é algo extremamente que a gente usa o tempo todo e que é algo muito relevante e é importante que a gente conheça e saiba os detalhes por detrás da URL. Okay? Bom, em sua definição, né, é um endereço de um recurso e esse recurso pode ser um arquivo, uma impressora, um vídeo, uma página de internet, enfim. Ela vai estar disponível, esse é um endereço de um recurso disponível em uma rede. Então imagine uma rede de computadores conectada, pode ser uma rede de internet, a própria rede de internet que é no mundo inteiro, ou então pode ser na intranet, talvez numa empresa, na sua casa, numa house, né, que é conhecida como intranet. Então, basicamente, a URL é um endereço para qual você chega em um determinado recurso. Né? Fazendo até uma analogia um pouco fora assim, do mundo tecnológico, mas imagine a sua casa como sendo um recurso e o endereço para a sua casa sendo, de fato, um endereço que seria o equivalente a URL. Né? Então, o número da sua rua, o número da sua casa seria exatamente a URL para o recurso casa, né? Sua casa. Enfim. Bom, e aí como eu falei, a URL ela tem uma estrutura, um conjunto de regras.
e que basicamente seria um protocolo. Você precisa definir um protocolo, aí você coloca dois pontos barra barra, basicamente a máquina para a qual você quer acessar, ou seja, o computador em qual você quer acessar, e aí você tem um caminho até chegar no recurso, certo? Então, se a gente for aqui, ó, protocolo, ele pode ser o HTTP, ele pode ser o HTTPS, ele pode ser SSH, pode ser FTP, pode ser SMTP. Existe uma série de protocolos, né, que você pode estar utilizando no lugar, na URL. A máquina, ela pode ser, por exemplo, o domínio para sua máquina, pode ser o IP da sua máquina, né? Ela pode ser, por exemplo, sei lá, www.webschool.com.br, ou seja, esse nome, esse DNS, esse domínio, ele aponta para um determinado IP, né, número de IP, então o número normalmente começa com 200, ponto alguma coisa, enfim, esse é o endereço de IP. E aí você tem, no final ali, ó, o caminho, que é basicamente você especifica o local onde aquele recurso está dentro daquele servidor, daquela máquina. Né? Geralmente é um sistema de arquivo. Então, imagine que, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Ó. Imagine que eu tenho essa URL, né? Vocês podem ver que ela utiliza o protocolo HTTP, e aí você tem o servidor, né, a máquina, na qual está o recurso, que é o www.w3.org, e o recurso, nesse caso o arquivo é o rispec.html, ou seja, você quer acessar esse arquivo dentro desse servidor, então ele se encontra dentro da pasta address/url, certo? Então esse é basicamente o caminho onde se encontra o arquivo ri-spec.html, ok? Bom, e aqui entra uma coisa que eu achei extremamente importante, que é o protocolo HTTP, certo? Nós que somos desenvolvedores web, a gente precisa conhecer muito bem o protocolo HTTP. Ele é algo extremamente importante e quanto mais a gente conhece sobre ele, melhor as nossas aplicações elas conseguem ser, certo? Isso por várias questões técnicas e que eu acho que vale muito a pena vocês estudarem bastante. Bom, por definição, o protocolo HTTP ele é um protocolo de comunicação utilizado para sistema de informação intermídia, distribuídos e colaborativo. Então, ele é um protocolo basicamente feito e que se encaixa muito bem no que a web se propõe a fazer, né? Que é algo de compartilhar intermídias e de ser distribuído e colaborativo, ou seja, as pessoas elas conseguem fornecer informações independentes de órgãos, de instituições. Então, se eu quiser publicar um site sem depender de uma órgão, instituição, eu consigo distribuir informações pela web, é algo extremamente colaborativo. Né? Então, ver o próprio Facebook, os sites de notícias, enfim, todo o conteúdo ele é gerado em conjunto e não de uma forma centralizada, né? Bem distribuído. Bom, e um ator extremamente importante aí nesse ecossistema web é justamente os servidores web. Né? Ele é um cara que a gente vai ter muito contato, né, ao longo do curso, enfim, do desenvolvimento. E como é que o que é o servidor web? Né? O que define ele? Então imagine o servidor web como se fosse um programa mesmo, certo? E que ele tem basicamente duas responsabilidades. Você receber pedidos HTTP, que é o protocolo por detrás da web, ok? E responder basicamente no mesmo protocolo. Então, imagine o protocolo como sendo um contrato, né, que você com um conjunto de regras. Então, eu vou falar para você assim, ó, eu vou te mandar uma mensagem seguindo essas regras que a gente definiu, certo? E você precisa me responder, né, com essas mesmas regras, seguindo essas mesmas regras. E aí eu vou conseguir fazer o meu trabalho e a gente vai conseguir se comunicar bem, certo? Então, basicamente, o que o servidor web faz é justamente receber esses pedidos, esses formatos, processar esses pedidos e responder seguindo as mesmas regras, certo? A gente vai se aprofundar muito mais nesses conceitos de HTTP ao longo do curso, ok? Bom, e aqui para tornar a coisa ainda mais clara, né, a gente tem aqui um cliente, um servidor. Imagine um cliente como sendo um browser, mas pode ser um aplicativo, pode ser, enfim,
pode ser até um outro sistema, mas imagine o cliente, para ficar mais fácil, como se fosse um browser, né? E aí você faz, por exemplo, aqui uma requisição nessa URL e eu quero acessar justamente o recurso, que seria um arquivo cursos.html, eu quero acessar esse arquivo. Quando eu faço essa requisição, né, esse request, que a gente chama, é um termo em inglês, normalmente o servidor, quando ele acha o arquivo e quando está tudo com sucesso, ele retorna o código 200, que é um código OK, e aí, dentre outras informações de cabeçalho, né? Nesse caso, é uma informação de cabeçalho relacionada a cache. Okay? Mas perceba a estrutura da mensagem. Né? Então, quando eu mando, é justamente esse texto aí. Então, quando eu faço um request, ele manda um texto, né, dizendo assim, ó, get/cursos nesse host aqui. Certo? É as informações que ele manda basicamente para o servidor. E o servidor tem que me responder seguindo esse mesmo protocolo HTTP, que seria um código, 200 se ele encontrou, e, por exemplo, se ele não encontrou, ele vai retornar 404, se por alguma razão deu algum erro no servidor, ele vai retornar um erro 500, e por aí diante, certo? E aí entra uma outra dúvida que a galera normalmente tem, que é relacionada aos protocolos HTTP e HTTP2, né, que é a versão na qual estamos migrando. Então, até então, a gente usava muito o protocolo 1.1, mas os sites já estão começando a migrar para a versão 2.0 do HTTP. Né? Ou seja, essas regras elas evoluem e o próprio protocolo não é diferente. Então, para a gente tentar entender um pouco sobre o protocolo, a diferença entre os dois, eu vou explicar um pouco como é que funciona a versão 1.0, certo? 1.1, que é a versão na qual a maioria dos servidores utilizam. Então, imagine aqui que você tem um arquivo index.html, é um arquivo HTML, é um documento como qualquer outro, certo? E eu queria ressaltar aqui, ó, dar um destaque a duas coisas. Você tem aqui um link, né, que é um arquivo externo, que é um style sheet, né, que é um arquivo CSS, e você tem um arquivo de script, que é um .js. Okay? Mas você poderia ter também uma imagem, né, aqui nesse HTML e dentre outros tipos de arquivos. E aqui como é que funciona o processo do protocolo, certo? 1.1. O servidor, quando você manda uma requisição para o servidor, o seu cliente, aí pode ser um browser, pode ser um aplicativo, você manda uma requisição, você abre uma conexão com o servidor, certo? É o primeiro passo. Depois que abrir a conexão, o servidor, o seu cliente, ele manda um request que seria um get/index.html, ou seja, eu falo, ó, eu quero acessar esse recurso, certo? Aí o servidor diz para mim assim, ó, ok, então toma o recurso aqui, eu encontrei ele para você. E aí, o que o cliente, normalmente os browsers fazem, certo? Eles, nesse momento, eles vão ler todo o seu HTML e falar assim, ok, nesse HTML tem arquivos externos. Então, quais são os arquivos externos que tem nesse HTML, por exemplo? Tem o style.css e tem o script.css. E aí entra um processo que é o seguinte, ele começa a fazer o download desses arquivos. Só que no 1.1 ele faz isso de forma separada, certo? E aí que entra uma questão que é a seguinte, que é a grande diferença. Quando você tenta baixar qualquer coisa, qualquer arquivo, qualquer recurso, você precisa abrir uma conexão junto ao servidor. Então você vai chegar, o seu cliente vai chegar e perguntar assim, ó, servidor, eu posso baixar esse arquivo aqui? Ele vai responder para você dizendo que pode, e aí você vai lá em seguida, baixa o arquivo, certo? Depois que eu baixei o style.css, eu faço o mesmo processo, eu vou lá, pego um servidor, eu posso baixar esse arquivo? Ele vai me responder, eu vou esperar, ele vai falar, sim, você pode. E aí então ele começa a fazer o download. Ou seja, antes de eu baixar qualquer arquivo, né, do servidor, eu vou ter que pedir permissão pro servidor. Né? Isso é o comportamento da versão 1.1. Ok? E aí no final, depois que renderiza a página, aí então fecha a conexão com o servidor. No HTTP2, eu não preciso, a cada arquivo, abrir uma nova conexão. Né? O servidor, você percebe que no início aqui, ó, ele vai baixar o index da mesma forma, então ele vai abrir conexão, ele vai baixar o index,
o servidor vai responder com esse arquivo, o browser vai ver que tem vários arquivos externos e ele pode começar a puxar de uma vez só, porque a conexão já está aberta, a conexão já está estabelecida com o servidor, certo? Então ele começa a responder de forma simultânea, sem ser um de cada vez, certo? Então isso reduz muito o tempo de carregamento e de download das suas páginas, ok? Então essa basicamente, obviamente que existem outras diferenças entre esse protocolo, mas a mais relevante e talvez a mais popular seja essa, e que para o momento só precisa se preocupar com essa, ok? Bom, então acho que era isso, certo? Era esse minha objetivo dessa palestra, né, dessa mini palestra. Eu queria esclarecer um pouco, introduzir para vocês alguns conceitos que são relevantes. Agora o objetivo de vocês é se aprofundar nesses conceitos, ok? Eu deixei aqui alguns links para que vocês possam assistir, ou seja, tem um vídeo no YouTube, um TED bem legal explicando o que realmente é a internet, o que está por detrás dela. E aí tem outros links sobre a história, um artigo aqui também bem legal, explicando a magia por detrás do HTTP2, as novidades em relação a esse protocolo. Enfim, dê uma olhada nesses links, leiam com atenção cada um deles. Não precisam ler tudo de uma vez, mas leiam com calma, buscando outras referências, outros termos. É muito importante que você leia artigos que sejam com datas recentes, para você não cair, talvez, numa versão muito antiga, uma informação que esteja defasada, algo nesse sentido. Certo? Eu acho que é isso. Até a próxima videoaula e vejo vocês em breve. Até logo. Tchau.